feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed. Seguindo agora, na verdade eu não falei no anterior, mas entrando no nosso bloco aqui de fundos de lajes, né? Falamos do RECT, falamos do BRCR, agora do PATC. Esse é um fundo menor, ele é razoavelmente conhecido, mas ele não tem uma base muito grande, ele não é um fundo muito líquido, mas ele tem uma história envolvida com uma gestora tentando liquidar esse fundo e depois a gestora do fundo, que é a Pátria, compra a VBI, que é uma outra gestora, e o VBI passa a fazer a gestão do fundo. Então, como tem tanta coisa acontecendo em cima desse fundo, eu acredito que as pessoas têm interesse de saber um pouco sobre ele, então eu trouxe para vocês e saiu ali um fato relevante, na verdade uma convocação de assembleia para votar se a gestora faz uma amortização. Ela propôs uma amortização de quase 7 milhões, o que dá quase R$2 por cota, 1,95 para ser mais específico, e os cotistas do fundo poderão votar se aprovam a amortização ou não. Até um outro motivo do porquê que eu queria trazer essa notícia para vocês é para novamente ensinar para aqueles que ainda estão na dúvida ou para quem não conhece, para ensinar de fato o que é uma amortização. Mas antes disso, a apuração dos resultados vai acontecer até dia 19/8, então praticamente aí 2 semanas. Então vocês têm 2 semanas para votar. Caso seja aprovada a amortização, a data de corte para quem vai receber a amortização é dia 3 de agosto, então já passou, então só quem tinha as cotas naquela data que vão receber a amortização, e ela será feita de fato no dia 26 de agosto, ou seja, os 1,95 serão pagos dia 26 de agosto. O que é uma amortização? Vamos lá, isso aqui é um conceito bastante importante para vocês, tá? A amortização é como se fosse uma devolução de capital. É aquele famoso principal que a gente chama. Então, o fundo tem... Imagina, eu vou criar um cenário aqui para ficar mais fácil para vocês imaginarem. Pensa num fundo, ele acabou de fazer o IPO dele. Então, ele só tem uma emissão, ele acabou de ser criado. E vocês, cotistas, juntos foram lá e investiram no IPO dele. Então, ele juntou 100 milhões, por exemplo. Esses 100 milhões são patrimônio do fundo aportado, né, investido por esses investidores, colocado lá pela primeira vez. Logo, chamamos de principal. Esse é o principal. É o dinheiro que foi investido no fundo, colocado para dentro do fundo pelos investidores. Então, tem 100 milhões ali. Conforme ele compra investimentos, né, compra ativos, compra imóveis, ele vai construindo o portfólio dele e esse portfólio vai gerando renda. Essa renda é um lucro. Esse lucro é no bolso do cotista. Então, ele paga essa renda para o cotista. O principal, que são aqueles 100 milhões, ainda estão lá. No caso, agora está em forma de prédio, né, que foi comprado, mas tem 100 milhões lá investidos. Digamos que ele foi lá e vendeu este imóvel. Então, agora a conta fica da seguinte forma. Se ele vendeu com lucro, da mesma forma que o rendimento, que é lucro, é do cotista, a venda com lucro, a parte lucro, também é do cotista, é pago em forma de rendimento para o cotista. Mas você lembra dos 100 milhões que eu falei, o principal? Aquilo não é lucro, aquilo foi o dinheiro colocado inicialmente no fundo pelos cotistas. Então, se o fundo quiser entregar este valor principal de volta para o cotista, ele amortiza. Então, a amortização é como se fosse a devolução desse valor inicial. Eu só não gosto de usar muito a palavra devolução, porque nem sempre é o mesmo valor. Então, por exemplo, ele pode ter recebido 100 milhões de reais, ao longo do tempo ele pode ter perdido o valor, então agora ele tem 70 milhões. Então, o prédio ele vendeu com prejuízo, ele tem 70 milhões. Então, ele vai devolver os 70 milhões, só que 70 é menos que 100, então você não vai receber tudo de volta. Por isso que eu não gosto muito de usar a palavra devolver. Mas o conceito é esse, é como se estivesse devolvendo o dinheiro para o cotista. Então, não é um rendimento, é uma amortização. E esse valor de amortização, você abate do seu preço médio. Então, se você é cotista do PATC e recebeu ou vai receber essa amortização de 1,95, quando você receber, você vai lá na sua planilha, onde você faz o controle da sua carteira, e abate, você subtrai 1,95 do seu preço médio. Não é rendimento, não é lucro, é devolução de capital. Então, você tem que abater isso do seu preço médio. Lembrando que você tem até dia 19 para votar, e se por acaso for aprovado, você recebe no dia 26. Vamos lá, deixa eu só ver aqui se tem algumas dúvidas. O Kenzo fez uma pergunta super interessante. A amortização eu devo pagar como DARF ou na declaração de imposto? Ou já vem limpo?
tem dois cenários, tá? O primeiro é você receber uma amortização abaixo do seu preço médio. Se for abaixo do seu preço médio, então você não está tendo lucro nenhum. Se não tem lucro nenhum, então você não tem DARF nenhuma para pagar e nem imposto para recolher depois, tá? Na declaração você só declara que teve uma amortização, mas você não paga nada. Então, digamos que seu preço médio é 100, você recebeu uma amortização de 20, então agora seu preço médio é 80, você não lucrou nada, você só teve seu dinheiro de volta. Agora, em casos específicos que costumam acontecer quando o fundo é liquidado, encerrado, você pode ter, em alguns casos específicos, uma amortização superior ao seu preço médio. Então, se o seu preço médio é de R$100 e a amortização foi de 110, então, vamos lá. Você investiu inicialmente 100, e teve uma amortização de 110, então o seu 100 você recebeu de volta, mas teve 10 a mais. Esse 10 a mais é lucro, esse lucro você paga imposto. Então, aí sim, se for liquidação de um fundo, agora começa a ficar um pouquinho mais complexo, mas se for a liquidação do fundo, e o fundo está encerrando, é a última liquidação, ele vai distribuir isso, depois vai encerrar, acabou, fechou, acabou. Aí você, na verdade, vai ter que comunicar com a administradora seu preço médio, ela vai recolher na fonte e está tudo resolvido. Se for uma amortização parcial, como é a do PATC, por exemplo, então aí não vai acontecer isso daí da administradora, tá? Se por acaso acontecer de você ter que pagar, você que vai ter que pagar mesmo manualmente. Aí fica um pouquinho complicado, mas você pode olhar qual que é o fundo, acho que é o IBFF, se não me engano. O IBFF, inclusive, ele soltou um fato relevante também hoje, ele vai ser liquidado. Foi aprovada a liquidação dele, ele vai ser liquidado. E os cotistas, em um determinado momento, vão receber uma comunicação da administradora para informar o preço médio para eles, para que eles possam fazer os cálculos das amortizações e recolhimentos de impostos. Bom, tem uma pergunta aqui do Vanderlei sobre isso aqui, né? Tá dividida a pergunta. Neste caso, suponhamos que 100 pessoas entram no IPO. Só que agora o fundo tem 200 pessoas. Como fica? Então, essa visão da amortização, ela funciona no mesmo esquema de um rendimento, em termos de que tem uma data base e tem um valor de pagamento. Então, não interessa quem foi que entrou no IPO, não interessa quantas pessoas foram no IPO, não interessa o que foi do passado. O que interessa, nesse sentido de quem recebe e tudo mais, é da mesma forma de rendimento. Então, todo mundo que tiver ali na data base, na data de corte, vão ser as pessoas que vão receber a amortização. Então, se por acaso você entrou no IPO e vendeu sua cota para outra pessoa, você não é cotista. Então, você não tem direito a mais nada. Esquece, você não faz mais parte do fundo. A pessoa que tem a cota, ela faz parte. Então, se for amortizado, é ela que vai receber. É o detentor da cota que vai ter os benefícios do fundo, né? Que tem algum tipo de benefício do fundo, usufruto de alguma coisa ali. É sempre quem tem a cota. Beleza. Seguindo. RCRB. Então, aqui a gente tem uma venda de um imóvel. Então, a gente falou já de vacância, a gente falou já de... Inclusive, eu até poderia ter mencionado, o PATC... ele está amortizando esse valor porque ele fez uma venda de um imóvel recentemente, ele teve lucro, distribuiu o lucro para os cotistas e o principal voltou para o caixa. Lembra do principal que eu expliquei? Aquele dinheiro que foi inicialmente colocado no fundo, foi investido no imóvel, então o imóvel foi desinvestido, vendido, volta o principal para o caixa. Ele poderia usar para comprar um outro imóvel ou tem a opção de amortizar e devolver esse valor para os cotistas. Então, ele está indo pelo caminho da amortização, que também dá a entender que provavelmente esse fundo deve caminhar para ser liquidado algum dia, né? Vendendo as coisas, realizando lucros e eventualmente liquidado. Pelo menos é o que dá a entender. Vamos acompanhar. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like